Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou Márcio e hoje estaremos trazendo um assunto relacionado ao Antigo Testamento e a um personagem bastante conhecido, Sansão. Espero que o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa nos ajudar a compreender a plena e perfeita vontade do Senhor Deus Pai por meio das suas sagradas Escrituras. E o que estaremos abordando no tema do vídeo de hoje será: a força de Sansão era algo constante ou momentâneo? Então, vamos compreender algumas verdades importantíssimas a respeito desse tema hoje. Então, venham comigo ao Hipóteses. No livro de Juízes, capítulo 13, os versículos 2, 3 e 24, nós podemos ver um pouquinho da história sobre o nascimento de Sansão, que diz que havia um certo homem de Zorá, a qual tinha o nome de Manoá, que era da tribo de Dan, e o que aconteceu? A sua esposa recebeu a visita de um anjo que havia lhe dito que ela era estéril, mas que ela iria dar luz a um filho. E, posteriormente, sua esposa veio a ter um filho, deu à luz, e ela pôs o nome desse menino de Sansão. Isso aí é um pouquinho da história do nascimento, da qual nós começamos a perceber que há algo sobrenatural por trás do nascimento desse homem. Diferentemente dos casos citados na Bíblia no Antigo Testamento, onde as mulheres estéreis elas eram estigmatizadas por não terem filhos, e oravam incessantemente a Deus para receberem esse benefício de poderem gerar um filho. Nesse caso, nós vemos que é o próprio Deus que decide dar o filho a Manoá e sua esposa. Então, é uma decisão de Deus. Nós não vemos que eles estão ali constantemente orando e pedindo a Deus por isso. Não. Essa iniciativa, aparentemente, segundo as Sagradas Escrituras, parte de Deus, vem diretamente de Deus. Essa ideia, esse projeto de fazer com que esse casal tenha esse filho. No livro de Juízes, capítulo 13, e os versículos 7 e 14, nós podemos ver que o anjo ele traz informações com relação ao fato de Sansão ser nazireu. Então temos algumas restrições e elas aplicam-se tanto à mãe de Sansão como a Sansão. Temos também, na Antiga Aliança, Moisés ele traz lá na Torá algumas restrições com relação ao nazireu que seriam aplicadas a Sansão, como no caso de que ele não poderia tocar nem se aproximar de nada morto e também não poderia cortar o cabelo. Mas as instruções aqui que o anjo traz, elas são tanto para a mãe como para a criança. Então, Sansão e sua mãe não poderiam tomar vinho e nem poderia tomar bebida fermentada e muito menos comer alguma coisa impuro, pois ele seria um menino nazireu consagrado a Deus desde o dia de seu nascimento até sua morte. Então ele deveria obedecer tudo que foi ordenado por Deus por meio do seu anjo. Essas são as restrições ou as primeiras restrições que são dadas como informação para que Sansão ele possa obedecê-la durante a sua juventude até o dia de sua morte. Essas instruções, elas assegurariam o dom de Sansão. Vejamos agora as instruções do anjo para Manoá e para sua esposa, no livro de Juízes, capítulo 13, e os versículos 3 e 9. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. O anjo do Senhor apareceu por 2 vezes para instruir o casal. Podemos observar que o anjo aparece por 2 vezes para trazer informações ao casal, que segue fielmente aquilo que lhes é dito. Vejamos agora quem poderia ser esse anjo que traz essas informações, já que o casal futuramente pergunta quem seria ele, mas esse anjo, ele, por algum motivo, ele não revela a sua identidade. Dentro das Sagradas Escrituras, nós podemos encontrar o nome de 2 anjos. O primeiro é Miguel, ele encontra-se no livro de Daniel, no livro de Judas e no livro de Apocalipse como sendo o anjo guerreiro, o príncipe dos exércitos celestiais, aquele que vem para combater. E o segundo anjo é Gabriel, também podemos encontrar no livro de Daniel, Lucas também.
E esse anjo, Gabriel, ele é um anjo mensageiro, aquele responsável por trazer boas novas, aquele que traz o relato sobre o nascimento de Jesus. Então, entre esses dois personagens angelicais, nós podemos eliminar Miguel, pois a missão aqui, com relação à Sansão, não é de guerra. O anjo que vem ao auxílio de Manoá e sua esposa traz uma mensagem, então possivelmente é o anjo Gabriel que traz essa informação. Então aí fica a primeira dica de algo que não está escrito nas Sagradas Escrituras, mas podemos deduzir através da lógica, através das informações contidas dentro das Sagradas Escrituras, que sim, é possível que esse anjo tenha sido o anjo Gabriel, o anjo que traz as boas novas. O sacrifício a Deus. Nós temos o texto de Juízes capítulo 13, os versículos 16, 19 e 20. Só que antes de lermos essa passagem, nós precisamos ter em mente uma coisa. Deus, ele tem sempre o melhor caminho para as pessoas, para aqueles que não têm esperança. É melhor ter esperança e fé na palavra que Deus fala do que ter esperança em coisas humanas a qual possivelmente podem não acontecer, não se concretizar, pois o homem não tem poder nem força suficiente para determinar algo e fazer com que ela se realize quando trata-se de algo que está além dos seus limites, além de sua capacidade. Então vejamos o que há de interessante quando cremos na palavra de Deus, a partir do texto. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá apanhou o cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua esposa prostraram-se com o rosto em terra. O que é que isso nos ensina? É que temos um sacrifício sendo oferecido a Deus pela bênção recebida. O anjo entra nas chamas e vai aos céus. Isso prova que a palavra de Deus é verdadeira e que tira todas as dúvidas que podem existir no coração do homem, pois no começo eles falam que um homem veio. Eles ainda não tinham a confirmação que aquilo provinha de Deus. E no final Deus deixa claro: isso aqui sou eu que estou fazendo, pois o anjo é uma prova irrefutável de que sim, era algo de Deus, o nascimento do menino. No livro de Juízes, capítulo 13, os versículos 24 e 25, nós podemos ver que a mulher, ela dá à luz a um filho. E ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor agia por meio dele. Então já podemos ver que, desde o nascimento de Sansão, a sua mocidade, o Espírito do Senhor estava sobre ele, agindo poderosamente. Algo interessante a respeito do Espírito do Senhor estar sobre Sansão é que quando Sansão estava em Manedã, que ficava entre Zorá e Estaol, esses territórios eles eram dominados pelos filisteus e o Espírito do Senhor estava com Sansão ali. Talvez já estivesse preparando para as batalhas que estavam por vir. Sansão já estava vendo os seus inimigos, ele já estava se familiarizando com aquilo que estava por acontecer. Em outras palavras, Deus estava mostrando as futuras batalhas e quais eram as táticas daquele povo. De certa forma, Deus poderia estar mostrando a Sansão, dizendo de alguma maneira que você começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Já com relação aos grandes fatos realizados por Sansão, eu tenho um outro vídeo que mostra o que Sansão fez. Mas vamos ver um pouquinho dessas coisas fabulosas que Sansão fez. Com relação aos grandes feitos de Sansão, precisamos dividir esses feitos em duas categorias. Aqueles que foram realizados pelo Espírito do Senhor e aqueles que foram realizados sem ser demonstrado a participação direta do Espírito do Senhor nas ações de Sansão. Com isso surge uma pergunta: Sansão, ele era forte o tempo todo ou em determinados momentos? Vejamos o primeiro texto, onde Sansão ele mata um leão. No livro de Juízes 14:6, nós podemos ver que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele matou um leão, rasgando como se fosse um cabrito. Juízes 14:19,
o Espírito do Senhor se apossou e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens. No livro de Juízes, capítulo 15, os versículos 14 e 15, nós vemos que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele arrebentou as cordas como se fossem algo insignificante e com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens dos filisteus. Esses foram alguns dos atos realizados por Sansão por meio da vontade do Espírito Santo, por auxílio do Espírito Santo. Agora vamos ver alguns dos atos realizados pela própria vontade humana de Sansão. No livro de Juízes, capítulo 15, os versos 4 e 5, nós podemos ver Sansão, ele capturando 300 raposas, amarrando-as pelas caudas, colocando fogo e soltando-as nas plantações dos filisteus. Isso aí ele fez pela sua própria vontade, a qual essas raposas que não tinham nada a ver com a discussão, com a briga de Sansão, foram incendiadas, e também a colheita, que não tinha nada a ver ali, é uma questão pessoal dele, mas acabou sendo envolvida. Já no livro de Juízes, capítulo 16, o versículo 3, nós vemos que Sansão, ele arrancou os portões da cidade de Gaza, colocou sobre seus ombros e levou. Isso depois dele ter dormido ou ter passado a noite com uma prostituta, algo que Deus havia lhe proibido de fazer. Em Juízes 16, 7, 11 e 14, nós vemos Sansão dizendo: se me amarrares com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E prendeu a lançadeira novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. Essa daí é mais uma ação a qual Sansão ele faz com a sua força, sem precisar que o Espírito de Deus venha em auxílio dele. Por quê? Porque nós estamos vendo que há um padrão que divide-se entre aquele aonde o Espírito do Senhor vem em seu auxílio e aquele onde Sansão faz as coisas por sua própria conta, por sua própria vontade. E a força está ali constante. No livro de Juízes 16, 20, 21 e 28 a 30, nós podemos ver algo importante com relação à força de Sansão. Algo interessante é nos dito, pois ele não sabia que o Senhor Deus o havia deixado. Então prenderam Sansão e ele orou ao Senhor. O que acontece? Sansão apoiou suas mãos sobre as colunas do templo, as colunas centrais, e as empurrou. O que aconteceu? O templo veio a cair, e isso faz com que milhares de pessoas viessem a morrer naquele ato. E aí podemos perceber que Sansão tem a sua força restaurada como outrora ele tinha. Então podemos ver que há um momento em que Sansão tem toda a sua força, posteriormente ele perde, mas novamente essa força retorna para ele. Tudo isso de acordo com os planos de Deus. E qual é a hipótese para o vídeo de hoje com relação à força de Sansão? E essa força seria algo constante ou seria algo que manifestava-se em determinadas ocasiões? Pelo que nós vimos no vídeo, a hipótese aqui ela é plausível e bem clara quando nós podemos perceber que Sansão sempre foi um homem com uma força descomunal. Os seus feitos demonstram isso. E até mesmo quando o Espírito do Senhor não se apossava dele, mesmo assim ele conseguia realizar fatos monstruosos. Então, ele tinha acesso constante a esse poder, essa força. E por que isso acontecia? Algo inacreditável como esses fatos, era porque essa força descomunal fazia parte da natureza de Sansão, fazia parte dele. Quando ele perdeu a sua força, isso temporariamente, pois Deus novamente restaurou a sua força e possivelmente como ele tinha antes. Espero ter respondido a questão que eu propus no início do vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido que a força de Sansão era algo constante. Se gostaram, deixe seu like, comenta e até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses.